Helena e toda a sua família, todos são queridos e assim tratados, né, aqui na igreja. Queremos agradecer a sua participação. Se o João também quiser deixar mais alguma mensagem, João, esteja à vontade. Eu confio no Deus aqui tenho a certeza de que, mesmo depois que eu aqui não mais estiver, essa igreja será sempre uma igreja vencedora, como ela é. Mais uma vez queremos agradecer a participação e finalizando essa grande participação do tio João. Estamos aqui na casa da nossa irmã Zenira, que vai estar representando a família dela, né? Uma das principais famílias que compõem a Igreja Metodista do Retiro, a família Pinheiro. Eu nasci na Igreja Metodista, eu fui batizado na igreja aos 9 meses de idade, juntamente com a minha mãe, que converteu. Ela era convertida, mas não era batizada, porque lá na Caiana a gente via pastores, era 1 ou 2 vezes por ano. A gente tinha que caminhar muito para ir na igreja, então quando eu fui batizada, ela também foi batizada. Isso já há 76 anos. 76 anos. A minha avó foi a primeira convertida, a mãe do meu pai. Ela converteu através de uma Bíblia que estava escondida no fundo de uma caixa de santo que ela tinha. Porque ela era tiradeira de reza. E o meu avô achou essa Bíblia e levou para casa. Chegou lá, ele falou com ela tinha pedido de mulata. Ele falou, só mulata, nesse livro aqui que está a verdade. A avó quis queimar o livro. Aí ele não deixou. Mas em vez de ele pegar o livro, a Bíblia e guardar em outro lugar, para mim já é mesmo pelo Espírito Santo, né? Ele colocou debaixo das caixas do santo dela. Aí ela achou a Bíblia. Ela começou a ler a Bíblia escondida. Aí que ela aí ela foi lendo a Bíblia, aí ela converteu. O meu avô não converteu. O meu avô morreu, quando ele morreu, o último dia que ele viveu, esse dia foi o dia que ele não bebeu, porque ele bebia. Então ele não converteu. Aí, vim de lá, nasci, fui criada, graças a Deus, aos 12 anos, eu fiz a minha profissão de fé, numa congregação que tinha, denominada Bananal, lá em Minas. Quando eu tinha 15 anos, nós mudamos para o Espírito Santo. Meu pai vendeu um terrenozinho que tinha, tocar a meia do outro irmão, mas não deu certo, aí ele quis ir embora para o Espírito Santo. Lá o terreno era um terreno mais novo, foi para a fazenda do outro cunhado dele, um cunhado dele. Lá eu casei. Casei quando eu tinha o Ailton, nós mudamos lá para a Trindade. Lá nós ficamos na igreja do Bassuí uns anos. Lá não tinha, o pastor era Nadir Pedro Santos, que era pastor quando eu mudei para aqui em Bassuí. Mas ele só ia lá uma vez por ano, porque ele era de Bassuí. Ele tinha, ônibus era uma vez só por dia. E naquela época você não via carro, a gente veio com esse carro foi aqui, né? Então era muito difícil, então a gente depois não via pastor. Aí de lá que eu mudei para aqui no Espírito Santo, em 58, foi que eu comecei a conviver com os pastores. Foi o primeiro pastor, o Joaquim Ferreirinho de Brito. Aí começou a minha história aqui em Volta Redonda. Aqui eu tive os outros 2 filhos, aqui eu batizei os outros 2. Graças a Deus casaram todos naquela igreja ali. A Dami casou na época do pastor Emil. Ela foi quem fez o casamento dela, o pastor Assis. Mas foi o pastor Emil saiu, o pastor Assis saiu e o pastor Emil entrou. Aí, mas foi o pastor Emil Assis que fez o casamento dela, que ela tinha sido empregada dele, então ela chamou. De lá para cá, os meus irmãos, o Joí foi recebido a comunhão da igreja aqui, o Joab foi aqui, a Dirinha, e meus filhos todos foram recebidos aqui. E aí, na época do Aleno, pastor Ferreirinho de Brito, coitado, ele era empregado da siderúrgica na Saudade, então ele só estava mesmo à noite na igreja e os domingos. Meio de semana era difícil para ele, porque ele
morava lá na Saudade, né? Depois que ele aposentou, aí eles transferiram ele para Minerlândia e mandou outro pastor para cá, que foi o reverendo Emil. Depois do reverendo Emil veio o Felipe, veio o Assir, antes do Felipe foi o Assir, depois do Assir foi o Felipe, veio vindo, né? Depois foi acho que o Emir outra vez, depois do Emir veio o Manuel Batista, esse ficou só 6 meses, porque ele não aguentou, já está muito velho, ele não aguentou o rojão da igreja, né? Aí eles tiraram ele e veio João Cacheiro. Com o João Cacheiro eu fui vizinho dele 1 ano ali perto da igreja. Eu morei 2 anos ali, naquela casa que mora a irmã Luzia, e ali eu tive o Vendo Cacheiro, a da Gabriela, né? Ainda hoje eu abri ali a revista, vi retrato dela. E depois saiu o reverendo Cacheiro, veio o reverendo Aderico. O reverendo Aderico nós tivemos 6 anos, parece, que ele foi pastor nosso. Depois o pastor Aderico foi Abimael. Não, foi do Brito. Aí o Brito ficou 6 anos também, né? Do Brito você já lembra, né? O Brito já tem um finalzinho. O Brito foi 6 anos também. Depois foi Abimael. Depois do Marco Antônio, a pastora Lete, o Fernando, e por último, o Gabriel. E agora o nosso pastor Lué. E a irmã também participava do coro, né? Aqui não, eu não participei. A verdade eu falo que depois que eu casei, eu não participei mais do coral. Só enquanto Só solteira enquanto solteira, mesmo. porque lá na rota era difícil, mas eu vi os filhos, né? Chegou aqui, o marido não era assim não era muito assim leal, né, com as coisas de Deus e eu todavia, minha mãe ensinou a ser muito submissa, né? Eu era muito submissa a ele, então eu não participei não, de coral não. Da Cidade do Senhor eu participo, Deus eu participo. Graças a Deus, na reunião de participar dos trabalhos da igreja, graças a Deus, até aqui, mas aqui eu tive o cargo também fui ecônima. Eu fui ecônima 2 anos aqui da igreja. Foi muito bom para mim, sabe? Aquela época que eu fazia visita, na época eu acho que é uma época que eu tenho saudade. A gente ia na casa do mesmo, entregava o envelope para ele, orava com ele. Eu tive a oportunidade de esclarecer muitas coisas, muitas pessoas que estavam indecisas. Então eu achava que aquela época foi muito boa, tanto para mim, conforme eu achava que era uma época muito boa na igreja. Que parecia que a pessoa já tinha aquele compromisso de visitar e levar aquele envelope ali, né? Então, depois com a morte do meu irmão também, nós tivemos muita tristeza, mas um apoio muito grande com o pastor Emil, que ele foi um pastor muito bacana com a gente. Ele visitava a gente todo dia. Enquanto a gente estava ali naquela tristeza, naquela coisa ali, todo dia o pastor Emil passava na casa da gente. Nem que seja para dar um bom dia, na casa de todo mundo. E depois foi meu pai também, há 3 anos, foi meu pai. Então foi uma época que a gente passou tristeza, mas também tive muitas alegrias, graças a Deus, que meus filhos criaram aqui na igreja, todos os netos, bisnetos que vêm chegando, né? Hoje mesmo vai batizar uma bisneta na igreja. Né? Então, é o que eu tenho aí da igreja. É uma igreja que eu amo de coração, sabe? Se a irmã também quiser deixar mais alguma mensagem para aqueles que vão estar assistindo. A mensagem que eu deixo é que a gente nunca perde de ser criado na igreja, a gente só ganha. E eu sou uma pessoa que eu nunca participei de nada lá de fora do mundo. Nunca, porque meu pai achava que tinha na fazenda do meu tio, tinha uma igreja católica, que ele arrendou aquele sítio, a fazenda, no leilão. Então a igreja católica ninguém podia mexer, né?
porque aquele lugar ali era da igreja, então ficou ali na fazenda dele a igreja. Então, uma vez no mês de maio, eles faziam aquelas festas lá na igreja, e geralmente quase todo mundo ia assistir. Tinha negócio de força, assim, meu pai falava assim, nas vias, o pessoal passando, deixa aí, pai, meus filhos, lá não é nosso lugar. Ele sempre ensinou a gente, não é nosso lugar. E eu fiz questão também de ensinar meus filhos isso. Eu acho que a gente não perde, não, por não estar apaixonado pelas coisas do mundo, não. A mensagem que eu deixo, que é o melhor caminho que nós temos para seguir, é o Evangelho e na igreja do Senhor. É a mensagem que eu deixo. E a escola dominical tem sido para mim, foi Deus de criança, muito grande na minha vida. Porque Deus de criancinha, meu pai fazia questão de conduzir a gente ali. Ele não deixou nada de herança aqui do mundo para mim, não. Mas essa herança que ele deixou para mim foi a maior de todas, sabe? Então é isso que a mensagem que eu deixo para os irmãos da igreja e para todos os visitantes por ali, que é o melhor caminho que a gente tem a seguir, é os caminhos de Jesus. Aqui finalizando, estamos aqui hoje na casa da nossa irmã Maria Lilian Pereira Faria, né, e de seus familiares, para aprendermos um pouquinho mais da história da Igreja Metodista do Retiro. A nossa irmã Maria Lilian foi superintendente da escola dominical por algum tempo. Ela vai estar nos contando, né, também um pouquinho da trajetória dela na Igreja Metodista do Retiro. Tia Lilian, conta pra gente como foi, né, ser superintendente, né, da escola dominical. Foi surpresa para mim, porque infelizmente na época das eleições eu viajava. Uma coisa que não se deve fazer na época das eleições, na época das convocações, a gente tem que dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me como o Senhor quer. Mas o Senhor, como é acima de mim, né, me usava e eu pude participar, pude aprender, pude compartilhar da vida da igreja e ela da minha vida. E uma coisa muito interessante é que nós tínhamos um horário de 9h30 para começar, e a gente fazia tanta coisa querendo agradar a Deus, que estudava pouco o propósito que a gente tinha que aprender na escola dominical. Aí o Senhor Lilian acrescenta mais meia hora. E louvado seja o nome do Senhor, até hoje nós temos mais meia hora de estudo. Então foi a proposta de trabalho, né, nessa época da eleição, quando a senhora foi eleita, né, superintendente. Isso mesmo. E também, né, através desse período, você inaugurou o berçário da igreja. Exatamente. Com a luta aí do irmão Hermes, né? Mas eu não creio que eu inaugurei, não. Eu estive junto desse grande momento da igreja, mas o trabalho em si não foi meu. O trabalho foi de pessoas que desejavam o melhor para as nossas crianças, porque elas são muitas vezes deixadas para segundo, terceiro, quarto plano. Até hoje nas orações a gente ouve pelos pais, pelos irmãos, pelos avós, mas pouco pelas crianças. E foi feito para as crianças, para o bem-estar das crianças, um berçário maravilhoso que está lá de prova até hoje. E nesse período também, outros tipos de participações a senhora teve também, né, na vida da igreja, participando do Ministério do Louvor, né, Conjunto Coral. Exato. E quais as outras participações? Assim, conta um pouquinho mais pra A gente. Sociedade das Mulheres, né? Que eu participei como professora também das mulheres, professora de classe de mista, de homens e de mulheres. E uma gincana também que a gente teve na escola dominical, dos perdedores, sabe, Nelson, Davi? Tiveram que comprar cadeirinha para as nossas crianças, foi muito bom, a igreja toda envolvida. E uma coisa também, Gisele, assim, irmãos presentes, que me abençoou muito, nós, como pais, como filhos, às vezes, nós deixamos assim, hoje eu não vou na igreja não, vai chover. Hoje eu não vou na igreja não, quem que vai ficar difícil para os meus filhos? E eu tive assim, um tempo que a gente não tinha carro, os meus filhos eram pequenos, eu nunca deixei de prestar culto a Deus por medo de na hora de voltar para casa não ter quem trouxesse os meus filhos. E o Hermes Moqueca, o Rogério, e o seu pai, Sebastião, o Rildo, meu vizinho,
E às vezes as crianças dormiam. Isso pode parecer coisa simples, mas não é não. É a vida da igreja em andamento. Os meus filhos aprenderam também, porque eu podia ir e sabia que na hora de voltar, às vezes um dormia do lado do outro, aí eu ficava no colo. Aí a Maria Bárbara falava assim, me dá essa menina aí. E pegava meu filho ou minha filha, e na hora de vir embora, alguém pegava. Como eu já disse, o Hermes, o Rogério, o Sebastião, o Rildo, a Betânia, minha irmã, e colocava na cama. E às vezes na hora que colocava, eles regalavam exame. Sabe? Mas eu nunca fui prejudicada. Depois a gente comprou o carrinho e o Nelson sempre, na hora que terminava, já estava lá para esperar a gente para trazer para casa. Agora tem uma coisa, açude, minha paixão. Sabe? Lá na escola de carregamos até concreto, eu e a Gui uma vez, com alegria, com emoção no coração, sabe? Nós participamos lá como professora. E eu tenho uma alegria muito grande de saber que agora a igreja está, assim, não é emancipada, a igreja criou determinação espiritual e agora já comprou terreno. E é fruto do trabalho dessa igrejinha. De quando a gente ia reunir lá, Zezé, o Davi, a minha filhinha que o Senhor levou, o Júnior, a dona Elisete, a dona Dulce, né? Dona Dalva, isso. Eram pouquinhas pessoas naquele salãozinho pequenininho, mas orando, buscando a Deus. Pessoas que não imaginaram que hoje nós teríamos um templo do tamanho que temos. Para tantas pessoas estarem reunidas, não desanimaram. Isso é maravilhoso de ter. Sabe? Não desanimar. Não importa hoje como as nuvens estejam, o Senhor está acima das nuvens. Nós não podemos desanimar. Amém? Gostaria também de ouvir, de repente, o Davi ou o Tinelson também tem alguma coisa para estar dizendo, alguma história para contar. Podem estar com oportunidade nesse momento. Não sei que sabe. Algum agradecimento? Só que nós temos que buscar a Deus em todos os lugares e em qualquer lugar. Né? Eu agradeço, né, por ter sido carregado no colo várias vezes. E até hoje eu me sinto meio carregado, né? Não só no colo pelos irmãos, mas hoje carregado por Deus, porque eu estou realmente na casa de Deus, estando um tempo afastado. E Deus agora tem me abençoado, né? Cada dia tem várias lutas, mas a vitória é certa e Deus tem me contemplado com a graça dele, com a alegria de estar vendo a igreja dele crescendo e eu fazendo parte desse crescimento. Aleluia. Tia Lili, então deixa uma palavra final para aqueles que vão estar assistindo essa fita. Palavra final, a gente não pode perder tempo, né? Deus tem conduzido realmente cada um de nós. E eu acho que essa é a palavra que fica. Deus está nos conduzindo. Deus está nos conduzindo. Deus tem me conduzido. Deus tem perpassado a glória dele, a graça, a misericórdia em mim, no meu marido, nos meus filhos, na igreja do pastor, nesse momento. E isso é o que fica. Isso é eterno. Deus está conosco. Deus está em nós. Deus está na nossa vida, na nossa igreja. Queremos agradecer aqui a participação, né, da nossa irmã Lília, do seu esposo. Pode falar. O Senhor tem nos abençoado de modo assombroso, tremendo, né? Então eu quero terminar, não terminar, mas incluir as salvas de palmas, um tributo a Deus por tudo que Ele tem sido na nossa vida.